Nesse vídeo eu vou falar de 3 animes que têm uma relação com o veganismo e eles estão todos disponíveis na Netflix se você quiser assistir. O primeiro deles é Parasite The Maxim, o segundo é Brand New Animal, BNA Brand New Animal, e o terceiro é Promised Neverland. Uns nomes difíceis, né, esses animes? Vale lembrar que esse vídeo vai ter spoilers de todos esses animes, então se você não quiser ver esses spoilers, não assiste esse vídeo. Mas deixa o vídeo tocando em silêncio, só pra eu ganhar aquele view, por favor. Mas assim, os spoilers que eu vou dar são relacionados com as relações desses animes com o veganismo. Se você quiser assistir esse vídeo e depois assistir os animes, eu acho que você não vai perder muito da experiência. Mas é isso aí, assista esse vídeo por sua conta e risco. Eu vou começar falando do meu preferido, que é o Parasite The Maxim. Não é o Parasita, o filme do diretor coreano que ganhou o Oscar. É Parasite The Maxim, esse anime aqui. Desses 3, ele foi o que eu mais gostei, apesar dele ser o que eu acho que tem uma relação menos direta com o veganismo em si. O que tem a relação mais direta com o veganismo é o que eu vou falar por último, então assiste até o final. Sim, aproveita pra curtir, compartilhar esse vídeo, aproveita pra considerar apoiar meu trampo lá no apoia.se/veganovitor, e aí pode continuar assistindo depois que você der uma olhada lá, tá bom? Obrigado. Pois bem, começando então o Parasite The Maxim. Esse anime tem o protagonista, né, como protagonista, o Shinichi. O Shinichi, que eu vou chamar de Shinichi aqui, o Shinichi, ele é um adolescente, né, um monte de animes tratam desse tema. Ele é um adolescente, tá no ensino médio, eu acho, do Japão, não tenho certeza absoluta, mas ele, uma noite, ele acorda com um negócio entrando nele, um bichinho esquisito, e ele, tipo, amarra aqui o negócio no braço, porque ele vê que o negocinho tá subindo pra, né, entrou aqui na mão e tá subindo no braço dele, ele amarra aqui pra ele não conseguir subir mais, ele fica desesperado e tal, os pais dele chegam e ficam, que diabo é isso? E aí ele fala, não, nada, não sei o quê. Antes um pouco disso, mostra um pouco do Japão, algumas pessoas com situações bizarras de criaturas comendo pessoas. Tem umas cenas bem pesadas nesse anime, tá? Ele é, assim, não é para menores de 18, eu acho, não. Mas enfim, você vai, né, começa meio confuso assim mesmo, você não entende nada e ele vai explicando aos pouquinhos. O que acontece? Esse parasita que era para entrar, né, ele estava tentando entrar no cérebro do Shinichi, ele ficou na mão do Shinichi, ele não conseguiu subir pro cérebro e aí ele se estabeleceu na mão. E aí você vai começando a entender essas regras. Esse parasita entrou na mão dele e começa a conversar com ele, e começa a ter o controle da mão dele. E aí é por isso que, não dá pra ver ali, mas tem a mão dele com uns negocinhos saindo assim. É o Mig. Mig é o nome que ele dá depois pra esse parasita que tá na mão dele. O que esse parasita começa a conversar com o Shinichi e ele começa a ajudar o Shinichi a entender é que esses parasitas, eles começaram a surgir, né, em vários lugares do mundo. Eles focam ali no Japão, mas tá rolando em vários lugares do mundo. E esses parasitas, eles entram na cabeça das pessoas, dominam o cérebro, e eles conseguem, a partir daí, né, dominar toda a pessoa. Então, a pessoa morre e o parasita domina o cérebro e ele consegue imitar a pessoa em tudo que ela fazia. Claro que ele fica meio que numa expressão mais, tipo, é menos expressivo. Eles meio que vão aprendendo sobre a espécie humana para eles imitarem certinho a espécie humana. E só que tem um detalhe muito importante aqui. Esses parasitas, eles comem outros humanos. Eles têm como necessidade alimentar, nutricional, outros seres da mesma espécie. Então, o parasita que pegou um cachorro, por exemplo, que ele não conseguiu chegar no humano, ele entrou num cachorro, ele vai comer outros cachorros. Isso é um negócio que não fica explicado se é uma regra exata, né, durante o anime, mas é o que dá pra entender. E aí, durante, eu acho que 2 cenas específicas nesse anime, o Mig tá comentando, né, tá conversando sobre isso com o Shinichi. E ele conversa, e o Shinichi fala, nossa, mas como assim, coisa horrível, eles ficam comendo seres humanos, não sei o quê. E o Mig fala, bem, vocês comem outros animais, vocês mantêm eles em cercas, vocês se alimentam deles também, o que a gente está fazendo é exatamente a mesma coisa que vocês. E vai dando a entender depois, né, com o passar do tempo, que esses parasitas, eles têm uma capacidade de estudo muito grande. Então, o Mig, por exemplo, ele fica olhando na internet, fica lendo coisas na internet, fica lendo livros, enciclopédias, e ele aprende tudo que precisa saber sobre a raça humana, para ele entender, né, e conviver e tal. Então esses parasitas, uma vez que eles entram no corpo de um ser humano e eles dominam, né, esse corpo, eles são intelectualmente superiores, eles têm uma capacidade de absorver informações, né, muito melhor do que as nossas.
Então, de certa forma, você começa a se questionar, né? A gente é intelectualmente superior, né, em termos de raciocínio lógico-matemático a outras espécies de animais. Mas isso não dá pra gente o direito de explorar elas da mesma forma que o fato desses parasitas serem intelectualmente superiores a nós, não dá pra eles também o direito deles explorarem a nossa espécie como eles bem entenderem. Tem algumas conjecturas aí sobre o motivo de terem surgido esses parasitas, e uma delas é que eles surgiram para dar uma freada na espécie humana, porque a gente está destruindo tudo, e aí esses parasitas eles chegam para meio que fazer com que humanos diminuam a sua população, para meio que frear e os seres humanos pararem de destruir tanto, mas isso nunca chega a ser 100% explicado. Uma coisa que eu amei nesse anime é que ele, número um, ele é muito antigo, o mangá, que foi, né, o desenho original antes dele se tornar anime, é de antes da década de 90, de 88, 89, se eu não me engano. Então, a pessoa que estava escrevendo, o autor desse mangá, ele ter pensado nisso, né, nessa questão de se alimentar e tal, de se alimentar de outros animais, não é como hoje em dia a gente está vendo falar de veganismo em tudo que é lugar por aí, né? Então eu achei muito legal essa sacada dele. Outra coisa que eu achei muito massa nesse anime é que ele vai ganhando complexidade com o tempo. Então no começo ele parece um anime, sei lá, de aventura, de garoto no colegial, não sei o quê, e aí tem essa coisa sobrenatural que acontece, ele vira meio que super-herói, ganha meio que superpoderes, porque ele fica mais forte, mais ágil, mais rápido, mais resistente quando o Mig entra na mão dele, né? Mas depois de um tempo, ele vai ganhando uma complexidade dramática muito, muito massa, e depois ainda uma complexidade filosófica. O próprio Mig, né, no final, ele tem uma relação muito massa com o Shinichi, e essa pra mim que é a parte mais interessante do anime. Então, eu acho que nada do que eu falei aqui estraga a experiência de assistir esse anime. Se você quiser assistir, eu acho que vale muito a pena mesmo, é muito massa, né? Esse é um anime que tem hora que dá pra chorar, tem hora que você fica empolgado, tem hora que você fica, tipo, tenso com as coisas que vão acontecendo, umas cenas meio de terror, assim, é muito massa, muito massa. E obrigado, Eliseu e Polly, que me indicaram assistir esse anime. Vamos pro segundo anime, então, que eu vou analisar aqui as relações com o veganismo, que é Brand New Animal, BNA. Esse anime começa com a nossa personagem principal, a Michiru. Ela é uma garota que tá... Você vê que o corpo dela não é exatamente de garota, ela é um corpo de meio animal. Começa o anime com ela meio que se escondendo, e ela vê até um cartaz, assim, meio que animais e humanos juntos, com a patinha dada com um humano. E depois você vê também que tá pichado, assim, né? E aí você começa a se questionar, que diabo é isso, que tá acontecendo, né? E ela tá fugindo ali pra algum lugar, e você descobre depois que ela tava fugindo, né? Ela tem esse corpo meio animal, ela tava fugindo pra uma cidade e só tem gente com esse corpo animal. E essas criaturas são chamadas de ferais, né? Elas são diferentes dos seres humanos porque elas têm esse corpo que é em forma de animais. E esses corpos, a gente vai descobrindo depois que eles não são assim pra sempre. Eles ficam em formas humanas, né? E aí eles podem se transformar, se eles quiserem, nessa forma feral deles. E a gente descobre, com o passar do tempo, que a sociedade humana convive há muito tempo com esses ferais. Existe uma situação de preconceito muito forte com eles, no ponto que, pelo menos nesse lugar que eles estão, eles criaram uma cidade só para os ferais. Então, uma relação, primeiramente, muito óbvia que dá para fazer, inclusive tem um ótimo vídeo do canal Meteoro falando sobre esse anime e falando sobre as relações desse anime com o racismo, dá para ser feito direto nessa hora, assim. Tipo, existe uma relação de preconceito gigantesca com uma parcela da população. Esse preconceito é tão grande, tão bizarro, e os humanos, eles têm tanto mais poder sobre os ferais, né, que eles conseguem manter esses ferais, tipo, numa cidade de onde eles não podem sair e para onde todos os ferais têm que ir. Então, essa garota, a gente descobre depois que ela não é um feral. Ela é um ser humano que, por algum motivo que a gente vai descobrindo depois no anime, ela se tornou um feral. E isso, até onde se sabe, é inédito. Ninguém sabia de nenhum outro ser humano que se tornou feral depois, né? Então, ela vai, né, uma vez que ela se tornou feral ali, por algum motivo que ela não entende, ela vai vai tentar achar abrigo nessa cidade, onde ela pode ser uma feral. Só que é muito interessante todo o processo dela, porque ela não quer ser um feral. Ela virou um feral e ela quer se livrar disso, ela não quer mais ser feral, e ela inclusive chega a dizer que isso é uma doença, ela tá com uma doença e ela precisa se curar dessa doença. Ela encontra ali naquele meio um monte de outros ferais e um específico que é o Shiro. Shiro? É isso o nome dele?
eu não lembro, faz um tempinho que eu assisti esse anime. Shirou Ogami, que é esse lobinho aqui, esse lobo feral. E eles começam a trocar ideia, e ele é um detetive meio policial que vai desvendar alguns mistérios, e aí a gente vai começar a entender o negócio do que transformou ela em feral. E como eu disse, né, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo do Meteoro para entender esse anime do ponto de vista do racismo. Só que esse vídeo não falou de uma outra interpretação também que dá para ser feita, que é sobre a questão do especismo, né? Que eu acho que para nós que somos anti-especistas, a gente consegue entender essa relação de cara, porque a gente tá sempre pensando nessas coisas, né? A gente enxerga essa injustiça, a gente enxerga essa forma de opressão. Indo aqui para um ladinho mais filosófico, né? Coisas que eu aprendi vendo os vídeos do Vegetal Vermelho, que é, inclusive, se inscreva no canal do Carlos, Vegetal Vermelho. As coisas, elas só entram na nossa, né, no nosso imaginário como entendimento, uma vez que a gente nomeia essas coisas. E enquanto a gente não nomeia o especismo, enquanto o especismo não vira uma palavra que está no imaginário das pessoas, elas não vão enxergar isso. Por isso que é muito difícil para uma pessoa que não sabe nada sobre veganismo entender que existe ali nesse anime, né, que existe nesse anime uma relação que dá para ser feita com o especismo. Pensa bem, esses ferais, eles foram colocados nessa cidade e eles não podem sair dali, né? E todos os ferais que estiverem fora, eles devem entrar nessa cidade. Eles não podem conviver com a espécie humana. E de certa forma, os animais de criação passam por isso também, né? Eles são colocados em fazendas, né? Se algum deles foge por algum motivo, ele tem que voltar para ali imediatamente, e se não é possível, né, conter ele vai ser morto. Então, existe uma relação que dá para ser feita entre a dominação da espécie humana em relação aos ferais, né? Da mesma forma que na nossa sociedade existe a dominação dos seres humanos em relação a outras espécies. E é interessante assistir esse anime com essa perspectiva, sabe? Eu acho que para quem não tem essa perspectiva do antiespecismo, acaba perdendo um bocado talvez da empatia pelos ferais, talvez, né, dessa relação que eu acho que é muito, muito legal de ser feita. De qualquer forma, nada do que eu falei aqui também vai tornar a experiência ruim de assistir esse anime, né? Eu não dei nenhum grande spoiler sobre as grandes reviravoltas e tramas que existem no anime. Eu recomendo muito que vocês assistam, é muito legal esse anime. Ah, e esse aqui dá para crianças assistirem, adolescentes também. Não é igual ao Parasite, não. Bem, se você achava que o Brand New Animal era o que tinha relação mais óbvia com a questão do especismo, você estava enganado. Na verdade, o anime que tem a relação mais óbvia, mais direta, mais, né, que você não precisa nem pensar sobre especismo para fazer essas relações é o Promised Neverland, que é esse anime aqui. E esse anime, ele me surpreendeu muito, porque ele começa você achando, pelo menos eu, né, eu achava que era um anime meio infantil, assim, né, que ia ter uma temática meio boba e tal, porque são crianças protagonistas. O traço do anime também é mais simples, não tem nada muito tão interessante assim. E ele me surpreendeu muito, porque ele vai crescendo também em complexidade e, claro que ele tem algumas situações meio absurdas, né, crianças de 11, 12 anos fazendo coisas que apenas adultos mega inteligentes poderiam fazer, né? Enfim, dá pra enxergar uns furinhos aí no anime. Tá, os personagens principais são a Emma, o Ray e o Norman. E eles são as 3 crianças que vão meio que liderar esse anime. A outra personagem mais importante é a Mama. Então, o que acontece? Esse anime se passa num orfanato. Então é um lugar onde, ou seria um abrigo, na verdade, talvez, né? É um lugar onde estão sendo criadas crianças que não têm pais, né? Ou que perderam os pais por algum motivo. E a Mama é a mulher, né? Essa mulher aqui, que ela cuida dessas crianças nesse abrigo. De tempos em tempos, uma criança é adotada, né? Ou pelo menos é isso que a Mama diz para as outras crianças. E aí ela é adotada e ela sai do abrigo, se despede de todo mundo, faz uma festa de despedida e essa criança vai embora. Já no começo do anime, a gente descobre que, na verdade, esse abrigo, esse orfanato, ele é uma fazenda. Essas crianças, elas estão sendo criadas para serem vendidas para seres que são monstruosos, assim. Eles chamam de demônios, né? Mas são as criaturas monstruosas, assim. E essas criaturas, elas se alimentam dessas crianças. E tem características nessas crianças que elas gostam mais, dependendo da idade, dependendo da inteligência da criança. Então essas crianças vão fazendo testes durante a criação delas para saber quais são as mais inteligentes, quais são as que vão dar um produto final melhor,
né, mais apetitoso para esses demônios que vão comer essas crianças depois. E essa relação já está estabelecida aí. É muito, muito óbvia essa relação. É literalmente uma fazenda de crianças, né, que vão ser usadas para alimentar demônios depois. Não é explicado nada sobre quem são esses demônios, de onde eles surgiram exatamente. Não mostra nada sobre o que acontece nos arredores da fazenda direito, então você não sabe como que é o resto do mundo, se é só naquele lugar específico que tem aqueles demônios dominando, né, se o mundo inteiro é dominado por esses demônios e existem fazendas assim no mundo inteiro. Não é dito também nem se isso é realmente um negócio que está acontecendo no planeta Terra. Isso pode ser, sei lá, uma dimensão diferente, uma realidade diferente, né, um outro planeta, enfim. Mas o que importa é que a Emma, o Norman e o Ray, eles descobrem isso, eles descobrem toda essa trama, né, que eles descobrem que eles estão numa fazenda e eles vão tentar fugir dessa fazenda. E aí eles bolam planos, e aí tem reviravoltas, são planos super inteligentes, super complexos, que vai envolver as outras crianças e que vai envolver enganar a mama e que vai... Nossa, assim, tem vários momentos do anime que são meio de suspense, quase terror, assim, que você fica com medo mesmo do que vai acontecer. Tem outros momentos que são divertidos, tem alguns momentos emocionantes também, mas eu acho que eu não cheguei a chorar nesse anime, não. E é muito doido você pensar nisso, porque várias coisas que parecem muito absurdas no anime, na verdade você encontra coisas relacionadas na nossa realidade aqui. Uma delas é que durante o anime, uma hora a Mama está conversando com algumas das crianças e ela fala assim: bem, se vocês fossem criadas no mundo lá fora, né, vocês podiam passar fome, vocês podiam passar frio, aqui vocês têm uma vida boa, aqui vocês conseguem, né, vocês têm comida gostosa, vocês têm diversão, vocês brincam. E aí depois vocês são mortos e vão virar alimento de outras pessoas, de outros demônios no caso. Mas a vida aqui é boa, então vale a pena, né? Então é o melhor. E as crianças falam, tipo, não, eu não quero isso aqui, eu prefiro viver no perigo, eu prefiro viver passando frio, eu prefiro viver sob o risco de ter fome, do que viver sabendo que daqui a alguns anos vão me matar para eu servir de alimento para esses demônios. As relações que dá para ser feita aqui são inúmeras, né, em relação a forma como a gente explora outros animais. E uma delas é essa mais óbvia, né? As pessoas falam isso, os animais são bem cuidados na indústria, então tudo bem a gente matar eles para comer depois. A gente sabe que não está tudo bem, né? No caso dessas crianças, elas têm no mínimo uma chance de se rebelarem, uma chance de planejarem uma fuga, uma chance de entender como é que está acontecendo a realidade em volta delas para elas a partir daí fazerem alguma coisa. E os animais não humanos, né, na nossa realidade aqui não tem essa oportunidade e isso é bem, bem triste. Uma outra coisa que eu acho legal apontar nesse vídeo é a seguinte: a Mama, ela é um ser humano, ela não é um demônio. E a Mama está ali conscientemente criando essas crianças, né, na melhor das capacidades que ela tem, para vender depois, para fazer parte desse processo da fazenda. E você fica pensando, cara, como que um ser humano faria isso? Ia criar outros seres humanos para vender para os demônios. E aí, eu lembrei de uma reunião em Davos, onde o Bolsonaro encontrou o Al Gore. Eu não sei se você conhece o Al Gore. O Al Gore, ele foi vice-presidente nos Estados Unidos. Ele é famoso por sua luta contra as mudanças climáticas e pela conscientização das pessoas sobre mudanças climáticas. Ele foi conversar com o Bolsonaro nessa reunião, eles se encontraram ali em uma pausa pro café lá, eu acho, e aí ele foi conversar com o Bolsonaro e a conversa toda é muito bizarra. Eu sugiro que você assista essa conversa, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo na íntegra. Mas em um momento o Bolsonaro fala assim: eu gosto muito do povo dos Estados Unidos, e eu gosto muito dos Estados Unidos, e a Amazônia é uma riqueza que eu gostaria muito de explorar junto com os Estados Unidos. E eu fico, o quê? O Bolsonaro, ele tá ali sendo tipo a Mama, tá ligado? Ele tá meio que querendo entregar nosso país para que outro país explore as riquezas, né? Nessa ideia de ter a natureza como um recurso. E você fica, véi, esse cara, ele é brasileiro? Ele é patriota de verdade? Ele tá interessado na soberania nacional? Porra é essa? Por que ele tá falando com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos que ele quer dividir as riquezas, explorar as riquezas da Amazônia junto com os Estados Unidos? E aí eu começo a entender, bem, é possível que exista, né, se o presidente do nosso país faz saudação para a bandeira de outro país e tem essa relação de entreguismo de todas as riquezas que a gente tem nesse país para outro,
país, por que não aconteceria a mesma coisa no caso da Mama, né, criando essas crianças e vendendo para os demônios? Eu acho que dá para fazer essa relação aí também, do Bolsonaro vendendo o Brasil para os demônios dos Estados Unidos. Ai, ai. Mas aí você tem que pensar que talvez o Bolsonaro também seja um demônio. Bem, se você achou que eu não ia falar mal do Bolsonaro nesse vídeo, você estava enganado também. Acho que tá quase virando uma promessa aqui, já pode ficar esperando que em todo vídeo vai ter pelo menos uma crítica aí a esse imbecil. Tá bom? A minha vida aqui é uma desgraça. Bem, mas é isso, né? Para concluir esse vídeo, como eu tinha falado antes, eu tô feliz de ver essas produções tratarem desse tema de uma forma tão interessante, sabe? De uma forma que vai... Às vezes, por exemplo, no caso do Brand New Animal, as pessoas não vão fazer essa relação direta, mas talvez fique ali uma pulguinha atrás da orelha, né? Não sei. No caso do Promised Neverland, fica bem explícita essa relação. No caso do Parasite, The Maxim, não fica tão explícita, mas naqueles momentos desses diálogos, você consegue, né, entender que ali o autor quis trazer essa mensagem também. Então fica aí essa mensagem, fica aí essas dicas para vocês assistirem esses animes se vocês quiserem. Eu acho que esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam nesse canal, apoiem o trabalho, por gentileza, entrem em apoia.se/VeganoVitor, considerem deixar uma contribuição mensal por lá. Por gentileza, me ajudem a alcançar esse sonho de viver só de ativismo, tá bom? E é isso. Obrigado e beijo.